Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao programa Nova. Meu nome é Luciano Souza, eu sou analista de investimentos, professor particular, operador de ações e opções de ações. Bora lá então para o nosso vídeo de fechamento semanal, hoje dia 27/6, sabadão. Vamos lá então. A CWI na semana fechou aí em queda de 2,19%, temos uma falha de topo, um novo teste da média de 9. Para baixo, se perder a média de 9, mira na média de 20, quiçá topo anterior, média de 50. No gráfico diário, estamos dentro de uma lateralização aqui, com um topo mais baixo, com um fundo mais alto, testando média móvel de 50 períodos. Se perder aqui, mira teste de fundo 150, média de 100. Emerging Markets largou um senhor engolfo de baixa no gráfico semanal, só não é perfeito porque o volume não foi acima da média, então não foi aquele movimento clássico. No gráfico diário tivemos um gap muito forte, um retorno na média e testando média móvel de 50 períodos. Se perdermos essa média de 50, abre caminho para vir na média de 100. E vejo aqui uma deriva nesse gráfico diário do Emerging Markets, tá? Aqui, ó, seria basicamente isso. Tá? Deixa eu colocar aqui. Cá. Legal. Então nós temos aqui uma deriva. O que é uma deriva? É um canal de alta em uma tendência de alta ou um canal de baixa em uma tendência de baixa. Então, se rompe essa deriva para baixo, abre um caminho para uma correção mais forte. Emerging menos China, também vejo o mesmo movimento aqui. Temos um fundo, temos um fundo, temos um fundo, projeta lá em cima, para baixo mira média de 50 e parte baixa da deriva. América Latina, tá bem na foto. Podemos ter um ombro cabeça a ombro aqui, com a neckline na média móvel de 50 mais 100 períodos. Segunda-feira, se fechar acima da média de 3 aqui no gráfico diário, teremos um dia de Napoli de compra, em uma retração de 61 de FIBO no gráfico semanal. Então fica bastante interessante, né? Deixa eu ajustar esse negócio aqui no gráfico semanal. Dá para ajustar um pouquinho melhor, né? Que a gente teve aqui a quebra de uma LTA no gráfico semanal, então a gente pode traçar esse movimento inteiro. E aí para baixo tem ainda um espaço. No gráfico diário rolou um pivô alinhado em média, busca o alvo 1, busca o alvo 2, mais abaixo tem alvo 3, mas pode vir esse ombro, cabeça a ombro aí no gráfico diário, tá? EWZ, também na mesma pegada, testando retração de 38,2 dessa pernada inteira no gráfico semanal. No gráfico diário, reagiu na média móvel de 200, tá querendo romper uma LTB. Lembra que durante a semana eu comentei com vocês que eu comprei, né, call longa, janeiro 27 de EWZ, strike 33, e, bom, tá indo, o negócio tá começando a ficar interessante. Tá bem legal, né? SPY, gráfico semanal, tivemos uma falha de topo e pela primeira vez, desde que começou essa puxada inteira, fecha abaixo da média móvel de 9 períodos no gráfico semanal. Daí para baixo mira média de 20 no semanal e topo anterior. No gráfico diário, tivemos uma falha de fundo, verdade. Vamos ver se o mercado vai querer confirmar esse pivô essa semana. O OBV já fez a perda desse fundo, né? Então tá bem coerente com o movimento do preço. Vamos ficar de olho nisso. O interessante aqui é que o VZO já está bem vendido no gráfico diário. SPX Futuro, mesma pegada, falha de topo, para baixo mira fundo anterior. Nasdaq, mesma coisa, testando a média de 50, mira fundo anterior. Dow Jones. Dow Jones é a bolsa dos Estados Unidos que está muito mais correlacionada com o nosso mercado, tá? Deu para ver bem isso essa semana e faz total sentido, uma vez que Dow Jones não tem tech e aqui a gente também não tem tech, né? Então faz total sentido. Segue aqui num canalzão de alta, tem média de 9, média de 20 como suporte. Se perder, mira média de 50 e parte baixo do canal. Aqui não tem nenhuma divergência, o OBV segue muito forte, o VZO segue muito forte. 2000 também segue na mesma pegada, tá na parte alta do canal aqui, o VZO continua comprado, o VZO também comprado, semanal também compradaço, nenhum sinal de cansaço aqui. Já o SP à vista, deu uma falha de topo, tem esse fundinho aqui de 7.200 como suporte, se perdê-lo,
mira na média de 100, no gráfico semanal está ali na média de 9 como suporte. O T10, temos uma confirmação de pivô de baixo no gráfico diário, ao perder 4.390 em fechamento, abrindo espaço para 4.250, 450. Isso é muito positivo, olhando pelo gráfico semanal, uma vez que paramos nesse topo ali de maio 25, né? E agora abre espaço aí para vir buscar uma correção mais forte, né? E isso passa pelo movimento do petróleo, não tenho dúvidas. DXY parou no teste de topo ali de 101.500, que é uma resistência super importante lá do gráfico semanal. Já temos aqui topos e fundos ascendentes. E o problema é que fechamos acima do 111 do gráfico semanal. Então, tecnicamente falando, DXY entra em trajetória ascendente no gráfico semanal. Para cima, objetivo técnico 103.600, 105.600. Gráfico diário veio na média de 9 como suporte. Pode rolar aqui um 9.3 de compra no gráfico diário, bastante atenção nisso. O VIX segue nas suas bandas ali no gráfico semanal. Gráfico diário parou na parte alta do canal. Para baixo mira a parte baixa do canal. DBC veio num movimento mais forte junto com o petróleo, perdeu semana passada a média de 20, já está na primeira retração no gráfico semanal, para baixo mira 25,50, 24,01. No gráfico diário teve aquele pivô alinhado em média, já bateu alvo 1, alvo 2, para baixo mira média móvel de 200, região do 25,5, que coincide com essa retração de 50% do gráfico semanal, mais 261 de fibra desse pivô do gráfico diário, então movimento bem técnico. Minério tentou uma reação na sexta-feira, né? Semanal vem de uma queda mais forte, né? Tá ali numa região de LTA. Vamos ver se entra algum tipo de reação nesse movimento aqui. A gente ajusta esse cara. Houve sim uma reação nessa LTA. Será que a gente vai ter isso aqui como um canal? E aí, caso seja este o cenário, a gente vai abrir um belo espaço para cima. Vamos ficar bem de olho nesse movimento, tá? No gráfico diário aqui, fez um teste de fundo, largou uma trap que não acionou ainda, mas quebra a super tendência pela média de 9, agora venceu essa média de 20, tá? O petróleo, na semana, fechou em queda firme aí, de 8,80%, não conseguiu reação na média móvel de 200 no gráfico semanal, nem no gráfico diário, seguiu em super tendência no gráfico diário, você vê que bate na média de 9 e toma porrada, então não faz mais sentido a gente manter essa retração aqui, e aí nós podemos traçar o primeiro movimento que deu abaixo da média de 20, né? Fazendo o pivô de baixa, que foi este cara aqui, ó. Topo, fundo. Deu o pivô, veio o alvo 1, veio o alvo 2, para baixo mira 64,03, que aí seria a LTB do gráfico semanal, ligando esses topos, seria um retorno lá. Chama bastante atenção o petróleo sair de 110, 115 para 64, realmente chama muita atenção. E isso, naturalmente, alivia e muito curva de juros dos Estados Unidos, né? Muito mesmo. O ouro, no semanal, segue naquele pivô de baixa, mirando 3.660. Gráfico diário segue num canalzão de baixa, tá voltando na média de 9. Por enquanto, temos aqui uma super tendência guiada pela média de 9. Só chama atenção que o OBV tá dando divergência aqui, tá? Então, não sou vendedor nesse ponto de ouro. Bastante atenção nesse movimento do ouro. A prata bateu no 111 desse pivôzaço aqui do gráfico semanal, deu uma bela reação, assim como o alvo de 200% do gráfico diário, daquele pivô alinhado em média, mais parte baixa do canal, então um movimento bastante técnico, para cima mira médias como resistência. EFA, Europa, falha de topo no gráfico semanal, para baixo tem médias como suporte, movimento bastante técnico. Londres está querendo romper esse triângulo, como está muito próximo do vértice, isso aqui pode continuar em lateralização, tá? Vale lembrar que figuras de contração de volatilidade, triângulo, cunha, por característica, precisa ter o rompimento ali em até 75% da figura, né? Ou seja, 25% antes do vértice. Porque se ele se aproxima muito do vértice, ele perde a figura da contração e fica somente uma grande lateralização, que é o caso aqui que a gente vê no gráfico diário, tá? Alemanha, também numa baita lateralização no gráfico semanal e diário. No diário aqui temos um topo mais baixo, olho nisso. A França também lateralizou no gráfico semanal, mas continua em trajetória ascendente. Gráfico diário estourou aquele canal, aquele triângulo, para cima mira topo histórico e boa. Itália, que é a bolsa mais forte lá da Europa no momento,
fez uma correção essa semana, movimento bastante técnico, voltou na média móvel de 20 períodos, tem aqui uma LTA como suporte. Perder essa média de 20, tem a LTA logo abaixo, e boa. Suíça, renova topo histórico. Foi o Porto Seguro essa semana do mundo aí, né? Renova topo histórico, pra cima mira 14,5, OBV muito forte no semanal, VZO também, OBV no diário, VZO também muito forte, e é isso. Euro 50, tá numa região de topo, gráfico diário, média de 20 serve como suporte, por enquanto correção normal. Lá na Ásia, Tóquio, chegou a renovar topo histórico, mas deu uma voltada forte, largou uma trap no gráfico semanal, se isso aqui for acionada, naturalmente vai ser esse topo duplo aqui no gráfico diário, vai abrir um belo espaço para baixo. Então bastante atenção nesse movimento aqui do semanal da Bolsa de Tóquio, tá? Muita atenção. Se isso aqui chamar esse pivô de baixa, e aí tem que perder média de 20, abre espaço para 65.700, 64 mil, média móvel de 50 períodos, e seria uma correção bastante normal, nada de assustador isso daí. China 50 segue numa grande lateralização ali no gráfico semanal e diário, nada para fazer. Hong Kong 50 vem naquela tendência de baixa, guiada pela média de 9 no gráfico diário, muito pesada, perdeu aquela LTA do gráfico semanal, fez um pivô alinhado em média no gráfico semanal, muito pesado isso aqui, topo fundo, confirmou, para baixo mira 21.700. E o volume muito forte, né? Hong Kong Tech já bateu o alvo 1, mesmo pivô ali da Hong Kong, né? E perdeu média de 200 no gráfico semanal, ainda está na região, é verdade, mas se continuar tocada, mira 3.950. COSP, Coreia, deixou ali uma trap no gráfico semanal, no gráfico diário deixou uma falha de topo. E uma falha de topo é quando nós temos uma tentativa de continuidade e o mercado volta, então temos aqui um topo mais baixo, e aí a gente pode traçar, né? Deixa eu tirar esse 461 aqui, que é do semanal, e a gente sabe que 461 é uma zona muito pesada. E aí, o que nós vamos ficar de olho nessa bolsa da Coreia aqui? No eventual pivô abaixo de 8.800. Caso aconteça, abre um cenário de correção ali naquele gráfico semanal e seria bastante técnico, tá? Nada de assustador nessa história. A Austrália segue muito de lado nesse alargamento no gráfico semanal e diário, nada para fazer. Vamos ver se sai um pivô alinhado nessas médias aqui no gráfico diário e destrava esse movimento. O OBV já foi, né? Bitcoin sobe 0,80%, cumpre o objetivo de 261 de FIBO 57.600 no centavo. E agora vamos ver como fecha a semana, né? Se vai recuperar essa zona aqui da média móvel de 200 períodos. Por enquanto, fez um teste de fundo aqui e está recuperando. 1, 2, 3 testes nessa região. Vamos ficar de olho. No gráfico diário, não é uma trap aqui nesse... Não é uma trap perfeita, chegou a ser um harami e tal. Não tá legal. Aquela coisa mais bonita do mundo, não. Eu só acredito na quebra de tendência de baixa aí do gráfico do Bitcoin, se vencer firme, fazendo pivô alinhado em média, a média de 20, tá? Ethereum, mesma pegada, fez um teste de fundo aqui, deu uma reagida, coisa e tal, tá numa zona de demanda lá de gráfico semanal. O dólar segue mirando parte alta desse canal no gráfico semanal, no gráfico diário, fez um teste de topo, falhou, veio buscar a média de 9 períodos, isso aqui é o 9.3 de compra, vamos ficar bem de olho segunda-feira, pra cima mira a parte alta do canal. E o euro, modo sanduíche, né, semanal e diário, média de 20 por cima, média de 200 por baixo no semanal, no gráfico diário, média de 100 por cima, média de 50 por baixo, e tá bem travado. Vamos dar uma olhada nas Mag 7, vamos ver o que essa turma ali tem para nos falar. Vamos falar também das ADR brasileira lá fora, né? BR20, bela reação na média de 200 do gráfico diário, tá saindo um pivô, pode sair um pivô alinhado na média de 200 no gráfico diário, isso vai ficar muito bonito. E isso aqui é o Dow Jones Titans Brasil, tá? Ele tem tanta representatividade quanto o próprio EWZ. Então, bem de olho nisso aqui. Nubank foi o grande responsável pela reação forte do mercado ontem e pode sair um ombro cabeça a ombro aqui, um pivô de alta alinhado na média de 20 do gráfico diário. Tá bem bonito esse movimento de Nubank, tá? Vale ficar bem de olho nesse cara e tem uma baita liquidez para opção longa negociado lá fora. XP também pode ser um pivô, mas não tá a coisa mais bonita do mundo, ainda não me anima. PBR Petrobras renova fundo no gráfico semanal, abrindo espaço para vir no 15,25.
Gráfico diário segue numa super tendência de baixa guiada pela média de 9, tá testando um fundo anterior aqui. Perder essa região aqui, 12, 16 e 20, abre caminho para vir buscar a média de 200 e a região dos 15, tá? Então tá bem pesado. A Vale fez um teste de fundo, brigou, por enquanto segue em tendência de baixa, não esboça uma reação mais forte. O Itaú, que eu tinha comentado com vocês semana passada, olha aí, ó, ombro, cabeça a ombro no gráfico diário, pivô, alinhado na média de 200, alinhado na média de 20. Agora é confirmar isso aqui para mirar 8,60, 8,99, topo histórico. Então tá bem bonito, segurando a média de 50 no gráfico semanal. Movimento muito legal do Itaú, tá? Bradesco, ainda abaixo da média de 200, não me empolga muito, o papel continua travadão ali, mas está na média de 50 no gráfico semanal. O volume essa semana foi muito interessante, principalmente na sexta-feira. Vamos ficar de olho se isso aqui sai, esse pivô aí no gráfico diário. Embraer já vinha de um movimento muito bonito, fez um pivô alinhadinho aqui na média de 9 no gráfico diário, ó. Bonito, rompendo média, agora vencer 64,50 para poder mirar 69,40, 73,18. Então tá bem legal isso. Suzano, essa daqui tomou um chumbo sexta-feira que foi feio, viu? Rapaz do céu, volumaço. Semanal, bateu na média de 9, tomou porrada muito agressiva. O papel pesou e pesou muito. Vamos ver como sai aí segunda-feira esse papel. Ambev, baita movimento na média de 50, tá? Vamos ver se sai um pivô alinhado nessa média de 50 aqui. Tem que vencer lá o 3,30. No semanal segue naquela cunha. Santander deixou um engolfo de alta aqui, mas não é perfeito, né? Por conta da média, do volume abaixo da média. Nada de muito interessante ainda. A não ser que está na média de 100 e 200 do gráfico semanal. Banco do Brasil, que é OTC, né? O volume é mais baixo. Volume bem fraco ainda. Não vou dar muita atenção para esse cara, não. E NTR, que é Inter, tá na média de 200 no gráfico semanal, belo lugar para reação. Aqui deixou um engolfo clássico, engolfada bonita, com volume acima da média, foi o volume mais alto aí de algumas semanas. Então, bem bonito esse movimento do Inter, tá? Vale ficar de olho neste cara. Vamos falar agora das Mag 7. Apple, volumaço ontem, cara. Que isso? Que volume sinistro ontem. O papel chegou a dar aquele 9,4 que eu comentei semana passada com vocês e deu stop, tá? Aí veio buscar a média de 20 no gráfico semanal. Baita reação no gráfico diário. Que volume sinistro foi negociado ontem. E para cima, mira gap, média de 20, tá? Amazon sobe 2,5%, também volumaço negociado ontem. Para cima aí tem que vencer médias para começar quebrando essa super tendência de baixa. Google também teve um volume muito agressivo ontem, perde a média de 9 períodos, a média de 100 no gráfico diário, média de 20 no gráfico semanal, abrindo espaço para vir buscar a média móvel de 200 no gráfico diário. Meta, essa daqui não teve um volume tão forte, para baixo segue mirando naquela zona de demanda no gráfico semanal. Microsoft teve um volumaço, cara. Olha que movimento louco, né? E aqui nós temos um baita de um movimento, né? Isso aqui é um acima do estômago na análise técnica. E se vencer essa média de 9 aqui, vai quebrar essa super tendência, abrindo espaço para essa Microsoft e buscar 390, 407, 421 e mais, né? Então, cara, interessante esse movimento aí de Microsoft, tá? Muito agressivo esse movimento, muito agressivo mesmo. E é uma trap no gráfico semanal. Então, bem de olho nesse movimento de Microsoft. Nvidia buscou o objetivo do pivô, fiquei chateado com a Nvidia essa semana. Ela deu venda, depois deu stop. E no dia seguinte já veio buscar alvos, cara. Que coisa, né? Que coisa. Mas faz parte, isso aqui é vida real, né? O stop é nosso melhor amigo e tem hora que vai acontecer isso, faz parte, mas a gente nunca pode deixar de usar o stop. Temos muito mais exemplos de situação que ele nos salvou do que nos atrapalhou, né? Então a Nvidia está na média de 200 do gráfico diário, semanal tem aquela falha de topo, perder essa média de 50 abre caminho para as retrações no gráfico semanal. Tesla segue naquele pivô de baixo no gráfico diário mirando 350, também a média de 100 lá no gráfico semanal. TSM cai 0,60. Deixou uma bela reação no candle de sexta-feira, volume bacana, nada de muito assustador aí não. A RM, essa daí já pesou um pouco mais forte, né? Veio na média de 9, sentiu para baixo mira fundo anterior em média de 50. E Micron
Renovou topo histórico essa semana, teve balanço, coisa e tal, volume muito forte essa semana. Só chama atenção para isso aqui, ó. Topo mais alto, OBV mais baixo, tá? Então, muita atenção nesse movimento aí de Micron. Parece, inclusive, uma figura de contração no gráfico semanal. E se rompida, abre um senhor espaço para baixo, tá? Então, muita atenção nesse movimento aí de Micron, beleza? Vamos falar agora do nosso mercado. Deixa eu ajeitar aqui. Semana vem para cima. Boa, bora lá. Vamos lá. Curva DI. Durante a semana aí trabalhou em queda boa. Tivemos aí faca 27 caindo em 40, o miolo da faca ali caindo 4, curva longa caindo 2. Então foi bacana, foi bacana. Faca 29, 4,50 de queda. É o 29? Isso. Devolveu aquele candle da semana passada. Isso foi muito positivo. Tivemos uma falha de topo no gráfico diário. Voltou com muita violência, com volume. Puxou o OBV para romper fundo. Isso foi muito positivo. E agora perder esse fundinho aqui de 14,150, abre caminho para média de 50 e média de 100, tá? Poxa, Luciano, então não tem mais risco nenhum de ir buscar 15,450? Enquanto não fizer um pivô de baixa confirmado no gráfico diário, a chance ainda existe, tá? Então a gente tem que aguardar o que o mercado vai nos falar. Ibovespa sobe 2,95% em 11 semanas. Finalmente tivemos uma boa semana de alta nesse Ibovespa. Poxa, Luciano, mas o volume foi mais baixo. Foi. E isso tem uma explicação lógica e técnica, que é a lateralização no gráfico diário. Imagine que você é um cara grande e que está operando esse mercado. Aí você vê o mercado trabalhando dentro de uma lateralização. Você não sabe se vai romper para baixo ou para cima. Você vai ficar posicionado forte? Não vai. Então é natural que o volume caia em uma lateralização. O que vai ficar esquisito se acontecer? O mercado romper 175, que é o eixo ali do fundo duplo do gráfico diário, que seria um pivô alinhado na média de 200, com um volume fraco. Aí não fica legal. Aí não fica nada legal, tá? Esse teste da média de 20 ali no OBV também tá interessante. Vamos ver se vai conseguir consolidar esse movimento. E aí eu vou ser muito direto aqui com vocês. Acho que o mercado vai subir em linha reta? Não, não acho. E nem é saudável que isso aconteça. O ideal é rompe o 175 com força, com volume, faz pullback, e aí sim faz um pivô alinhado em média de 20 períodos ali no gráfico diário. Ficaria bastante legal. Mas por enquanto, tenha consciência, o mercado está dentro de uma lateralização que já dura aí 4 semanas. O mercado pode continuar nessa lateralização por mais algumas semanas? É lógico que pode, tá bom? Icon sobe 5,50%, veio buscar a média de 9 no gráfico semanal. O gráfico diário fez uma voltada em V bem agressiva. Para cima, mira a média de 50, a média de 200. E X, que a gente já vinha chamando atenção aqui, né? Fez o teste lá da média de 200. Agora tá fazendo um pivô alinhado na média móvel de 200. Tá bem bonito. O OBV já foi, tá legal. Agora é vencer 129,466 aí, 446, para poder seguir mirando alvos do pivô. E FNC sobe 4,40%, capitaneando o movimento de alta aí dessa semana, né? Foi o grande responsável. Vamos lembrar que pesos do mercado são bancos Petro e Vale. Petro e Vale sofreram essa semana, Vale caiu 3,20%, Petrobras 1,90%. Então quem segurou a onda foram os bancos e utility, né? E a gente vai falar cada uma delas aí. E aí nós temos o IFNC, agora é romper esse 18,144 aí no gráfico diário para poder fazer esse pivô de alta e mirar 18,650, 19,040. E mate, esse pesou bonito, veio buscar fundo anterior no gráfico diário. Perder esse fundo anterior aí no gráfico diário vai abrir um caminho ali para as retrações no gráfico semanal e tá bem pesado. E MOB, junto com o arrefecimento do DI, fez um belo de movimento, inclusive fazendo pivô ali no gráfico diário. Para cima mira 1420, 1440, 1460, né? O Chile também, belo movimento, segurou na LTA do gráfico semanal, mais retração de 50%. O gráfico diário fez um fundo duplo, confirmou, já está na primeira retração. De longe foi o setor que mais performou essa semana em termos de deslocamento de preço. Já veio buscar a média de 50 no gráfico diário, média de 100 também.
É um ponto de atenção. O ideal seria que daí volte na média de 20, aí faça um calcanhar ali na média de 20 para poder aí sim fazer um pivô de alta. E aí vai ficar legal, tá? Dólar, a gente já comentou sobre isso, fez um teste de topo ali, falhou, voltou na média de 9 agora. Só dá para acreditar nesse dólar mais acima se romper o 5.223, que era o alvo desse movimento do gráfico diário, e para baixo tem que perder médias. Índice futuro, uma bela reação. Para cima mira topo anterior ali no gráfico diário e a mesma explicação aqui do Ibovespa. Agora vamos nas ações. Axia, para quem acompanha o vídeo de fechamento aqui, não tá surpreso. Desde a sexta-feira passada eu tô chamando atenção para a Axia naquele teste da média móvel de 200 períodos no gráfico diário. Fez o Joe de Napoli na segunda-feira, acionou na terça-feira e foi embora, já tá no primeiro alvo. Para cima mira 58,10, 60 com 30. E essa daqui foi uma belíssima de uma performance lá no grupo fechado essa semana. E foi muito, muito bom, tá? Muito bom. Inclusive, convido vocês para se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda. Curte o vídeo se você gostou desse vídeo de alguma forma. Compartilha, né? Compartilha lá no Twitter. Eu passo esses vídeos lá no Twitter. Passo bastante visão técnica durante a semana. @noalvoluciano. E para você que quer acompanhar o meu trabalho mais de perto, eu tenho um grupo fechado. São 4 grupos que incluem assinatura mais uma planilha no Google. Esses grupos têm um grupo só de análise, um grupo só de ativo brasileiro, um grupo só de ativo dos Estados Unidos, mundo no geral. E esses 3 grupos só eu falo, tá? E aí tem um grupo 2 que é chat aberto, onde tem sala ao vivo, e lá sim todos os participantes podem conversar, então é um ambiente extremamente controlado, extremamente organizado. Por ser extremamente controlado e organizado, naturalmente tem limite de membro, tá? E no momento não tem vaga, você precisa entrar na lista de espera, mas é muito importante que você entre na lista de espera, né? Porque senão daqui a pouco surge uma vaga, você não tá na lista de espera e você vai ficar chateado. Poxa, eu não entrei e coisa e tal. Pois é. Então, muito importante que você esteja na lista de espera. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você ver mais informações como é que funciona o grupo, coisa e tal. E aí você vem participar do grupo, beleza? É isso aí. B3, cara, região de suporte semanal, região de demanda, retração de FIBO, gráfico diário, fez ali um pivô no gráfico de 60 minutos bonitão, falta só confirmar, e agora é vencer essa média de 20, média de 200 aí no gráfico diário, para poder puxar uma correção mais forte. De longe foi o melhor ativo na sexta-feira, tá? Porque chegou a cair muito forte, virou e foi fechar em alta de 2,12%. Banco do Brasil também uma belíssima de uma performance, confirmou o pivô no gráfico diário, até brinquei lá no Twitter e no Telegram essa semana, esse negócio vai bater 21, vai bater 22, ninguém vai entender nada, e tá aí o gráfico nos ajudando, né? Então tá fazendo pivô no gráfico diário, para cima mira a região do 20, 60, 21, só dá para acreditar num movimento mais forte de Banco do Brasil se estourar esse canal de baixo no gráfico diário, mas é um passo de cada vez, e vamos com calma e parcimônia. Bradesco segue numa lateralização do gráfico semanal, não conseguiu confirmar pivô de baixo, o gráfico diário está numa deriva, precisa confirmar esse movimento para cima, por enquanto nada para fazer. BB Seguridade fez ali um 9.2 de compra no gráfico diário, tá indo para cima, mira 40, 20, 41, o movimento de correção na média de 9 foi muito técnico. BOVA 11, mesmo movimento do índice do IBOV aqui, não vou me estender na explicação. PEPAC rompeu o canal na semana passada, a gente comentou sobre isso na sexta-feira, que se rompesse esse canal de baixo o negócio ia ficar bonito. Pois é, cara, não é que fez. Rompeu e foi reto na primeira retração 54,50. Mais um ativo que a gente acompanhou na unha lá no grupo fechado e foi extremamente legal. Extremamente legal. Embraer foi outro que fizemos um belo movimento lá no grupo fechado. Já estávamos de olho nessa falha de fundo no semanal. No gráfico diário deu oportunidade na quarta-feira e já buscou objetivo 1 na quinta-feira. Movimento extremamente técnico e olha a envergada desse OBV para cima, cara. Que advanced breakup lindo. E tá indo, tá? E tá indo. Itaú é outro que foi muito bonito. A gente já vem falando disso aqui há um tempão. Quem acompanha os vídeos de fechamento aqui não tá surpreso com esse movimento do Itaú. Desde aquele teste de fundo, com aquela divergência do OBV, teste da média móvel de 200, o negócio foi indo, fez pullback na média de 9, fez pivô alinhado em média, e tá indo, e tá indo, e tá indo. Daqui a pouco esse trem tá no topo histórico, e um monte de gente com medo de comprar papel em região de suporte, porque, o gringo tá saindo. E saiu, tá? E saiu. Essa semana, os últimos dados que tivemos foi de saída de gringo, 2 bi, 1 bi, e ainda assim o mercado performou pra frente. Então, aí vem o grande interesse da análise técnica, né, cara? Como que é muito, muito importante isso. E aí o Itaú já tá lá na retração de 50%, já tá testando média de 100.
Aí é uma região de alvo, uma correção seria completamente natural, mas continua com espaço céu livre para 43,40, 44,70. Daqui a pouco a gente vai ver esse negócio no topo histórico, ninguém vai entender nada. Petrobras. Petrobras tentou uma reação no começo da semana, não conseguiu, bateu na média de 9 no gráfico diário, tomou porrada, super tendência de baixa, guiada pela média de 9 no gráfico diário e tá vindo. PetroRio fez um pivô no gráfico semanal, tá mirando 51,60. Uma pena que não deu venda, cara. Uma pena que não deu venda, mas o movimento foi muito técnico no gráfico diário, viu? Muito técnico. E tá indo, né? Localiza é outra, movimento muito legal. Essa eu não peguei, sempre sendo muito honesto aqui, não peguei. Preferi priorizar ali Sabesp, a própria VEG, Axia, Itaú, mas essa Localiza eu não peguei até mesmo porque ela estava abaixo da média de 200. E aí, mas deu o Joy de Nápoles, já foi no primeiro objetivo 43,16 para cima, mira 45 e 45. Sabesp, essa daqui, cara, é chover molhado eu falar de novo disso aqui, porque tem 4 semanas que eu tô falando de Sabesp, média móvel de 50 períodos, LTA no gráfico semanal, que era uma região muito interessante, e essa aí a gente vai ver ela lá no Top Story, que a galera vai olhar para trás e falar, nossa, na média de 50 foi a compra de livro no gráfico semanal. Pois é, se você acompanha os vídeos de fechamento, você pegou essa oportunidade. Olha a puxada que isso deu no gráfico diário, cara. Já tá lá no alvo de 29,70, tem espaço para frente. Claro que correção é esperado, é até saudável que volte ali na região do 28,50 para poder fazer um pivô alinhado em média, mas foi um movimento extremamente técnico, extremamente técnico. Então, espero que você tenha aproveitado essa oportunidade. Small sobe 4,50%, bateu na média de 100, bateu na média de 200 no semanal, entrou uma reação, o gráfico diário tá rompendo a média de 20 para cima, mira lá no topo anterior. E o OBV deu uma corrida braba, tá? Poxa, Luciano, mas o volume tá muito fraco. Eu concordo contigo, o volume tá muito fraco. Mas o price action tá indo, né? Vamos ficar de olho nisso. Suzano caiu 7% na semana, veio buscar um menos 111 do gráfico diário, entrou uma reação por ali, e tô muito curioso como vai performar esse papel essa semana, porque a gente tá vendo um teste de fundo, uma perda de fundo no preço, mas com uma divergência bizarra do ABV. Sabe qual foi o último papel que fez isso? Itaú. O resto é história, né? Então é outro papel aí para se ficar muito, muito de olho. Vale cai 3,20%, tá num triângulo ali no gráfico semanal, esperar romper para algum lado. Tá bem chatinho esse papel, bem chatinho. VEG sobe 4%, é outro papel que a gente monitorou demais lá no grupo fechado. Na terça-feira deu 9,3 de compra no gráfico diário, o ABV correu e o negócio foi. Já buscou o primeiro alvo 47,20, para cima mira 49 e toca o baile. Tá bem bonito isso daí, bem bonito mesmo, tá? Agora vamos falar dos destaques da semana. BRK cai 16,60%. Fez pivô alinhado em média no gráfico diário, bateu o alvo 1, já tá no alvo do 9,3 de venda e o negócio tá pesado, cara. Provavelmente vai ter que sair do índice, né? Porque ela protocolou ali uma decisão, na verdade foi dado favorável a ela, congelamento de algumas dívidas e tal, questão fundamentalista, mas o gráfico já vinha falando, né? Pivô alinhado em média, volumaço, a BV já tinha ido na frente, o resto é história. CSN cai 10% na semana e no gráfico diário fez um pivô alinhado em média, bateu o alvo 1, deu 9,3 de venda, porrada e tá mirando 4,50. Uzi Minas tá chegando na média de 20 no gráfico semanal, depois de ter ido bater lá nos 12 e 18. Movimento extremamente técnico. Poxa, Luciano, mas não deu venda no diário. Pô, padrão de média não, mas deu dois belos gift no gráfico diário e o resto é história, né? E tá indo já pro seu objetivo. Suzano já falei, Prio já falei, Magazine cai 3,90 na semana. Na quinta-feira rolou uma boletada mais forte ali, que foi um Delta Red, teve uns caras aí falando de compra de opção, e aí Delta Red aconteceu, mas não me empolga não, sendo franco. Esse negócio, enquanto abaixo da média de 9 no gráfico diário, continua em super trend de baixa, não me meto nisso aí. Assim como o SLCE, e bate o alvo de 13,08. O papel saiu de 19,48 para R$13 em linha reta. Tá numa parte baixa de lateralização que já dura 6 anos? Está. Esse papel, na prática, ele não sai de lado desde 2021. Tá na parte baixa uma grande lateralização? Está. É esperado reação nessa região? É. Tem sinal de reação? Não. Então,
nada para fazer. Mas nessa região que está, não vendo. Espera a oportunidade de comprar. Tá? Então é um papel que eu tô de olho. Do outro lado, CVC sobe 15%, anula aquele candle da semana passada. Pierce Line Pattern, padrão perfurante. Agora o ideal é que dê uma corrida aqui no gráfico diário, volte na média de 20 e faça um pivô alinhado em média. Açaí, também baita reação, veio buscar a parte alta desse canal no gráfico diário, vencer aqui, abre caminho lá para os R$10. Viva 3, também movimento muito agressivo, fez um pivô no gráfico diário e já foi pro alvo 1 e tem espaço para correr, tá? Pão de Açúcar é outra que também deu movimento ali no gráfico diário, já tá lá no alvo 1, veio na média de 20 no gráfico semanal, vamos ver se vence essa região aí. Essa daqui eu tô triste, cara. Essa aqui eu tô triste. Falei dela no vídeo de fechamento de quinta-feira. Falei desse fundo duplo do diário. Falei que ela tinha dado 9.3 de compra. Só que ontem eu tive um problema na internet lá no escritório principal. Tem 2 escritórios, né? O principal e o home office. E aí, pô, só venho pra casa pra fazer o home office em situações precisas. Por exemplo, esse vídeo eu tô gravando de casa. Uma com instabilidade na internet lá da empresa. E aí, pô, chego ontem na empresa, tô com as duas internet lá. Eu tenho internet DSL de uma local, tenho uma fibra da Vivo também, as duas são fibra. A diferença é que a local é dedicada. E, por ser empresa, coisa e tal. Cheguei lá as duas fora do ar, cara. Eu falei, nossa senhora. Aí tive que ficar pelo celular. E aí acabou que eu não consegui ver tudo. E uma que eu não consegui ver foi MBRF. E deu esse 9.3 de compra e veio no primeiro objetivo. Ah, pra quem opera via opção, isso aqui, esse tipo de movimento que o mercado sobe 4% em linha reta, isso aqui foi um negócio de 3 horas. 3 horas de tempo já tava no alvo. Isso aqui por opção dá dinheiro pra cacete, cara. Então que pena que eu não consegui pegar esse movimento de MBRF. Pena mesmo. Faz parte, né? Dá pra pegar tudo. Ainda mais com problema operacional. CIA fez um teste de fundo semanal, reagiu, gráfico diário, baita movimento. Agora vencer essa média de 50 aqui, essa LTB que vem desde lá de cima, e aí vai abrir um caminho interessante aí para cima, né? Então vamos ficar de olho neste movimento, beleza? Então é isso daí, pessoal. Meu muito obrigado pela presença de todo mundo. Espero que você tenha aprendido bastante nesse vídeo. Se isso aqui te ajudou de alguma forma, não esquece de compartilhar. Entra lá no Twitter, compartilha no Instagram, compartilha no Telegram, WhatsApp, enfim. Manda aí para aquele amigo que fica pedindo diquinha. E para você que quer vir fazer parte do grupo, como falei, no momento não tem vaga, mas entra lá na lista de espera para quando surgir vaga você ter prioridade, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus, uma excelente semana para todo mundo. Um abração, valeu pessoal.